Sabe aquela pergunta, o que nos torna quem a gente é? Pois é, essa é uma das questões mais, fundamentais da vida, né? E é nessa jornada que a gente vai embarcar agora para tentar desvendar um pouco desse mistério que é a personalidade, usando o material de hoje como nosso mapa. Então vamos lá, pensa aí rapidinho. O que faz de alguém aquela pessoa específica? Será que são as memórias, as escolhas que ela faz, a biologia? Ou, sei lá, é algo que nasce da mistura de tudo isso junto? Olha só que curioso, a palavra personalidade vem do latim persona, e persona era o nome daquela máscara que os atores usavam no teatro antigamente. Isso já joga a gente bem no meio da discussão, né? A nossa personalidade é essa máscara que a gente mostra para o mundo, ou é quem a gente é de verdade quando não tem ninguém por perto? Então, bora começar por aí mesmo, explorando essa ideia do que é público e do que é privado. Porque, no fundo, a personalidade não é só o que a gente mostra para os outros. É também, sabe, aquelas características que continuam lá, firmes, mesmo quando a gente está sozinho. Ok, mas e aí? Qual é a definição, digamos, mais técnica? Bom, personalidade é basicamente a soma de tudo. O nosso lado físico, o mental, o emocional e o social. Não é uma coisa só, sabe? É o conjunto. O padrão de como a gente pensa, sente e age. E é isso que faz cada um ser único. Só que, claro, essa soma de características não aparece do nada, né? A gente é muito moldado pelo mundo ao nosso redor. E uma das forças mais poderosas e que às vezes a gente nem percebe é a cultura. E aqui a gente vê uma diferença gritante. De um lado, tem as culturas que a gente chama de individualistas, que são mais comuns aqui no Ocidente. Nelas, o foco é na liberdade, na escolha de cada um. Do outro lado, tem as culturas coletivistas, muito vistas na Ásia, onde o mais importante são os valores e a harmonia do grupo. É claro que essas duas visões de mundo acabam formando pessoas bem diferentes. E como a gente vê isso no dia a dia? Bom, a cultura influencia em tudo. Na forma como se cria os filhos, no que a gente entende por autoestima, em quais emoções pode ou não pode mostrar em público, e até no que a gente acha que é o objetivo da vida. A gente vai absorvendo tudo isso e vira parte de quem a gente é. Beleza, saindo um pouco da cultura tradicional, vamos para uma influência super moderna e poderosa, a era digital. Hoje em dia, uma parte enorme da nossa vida está online. E aí fica a pergunta, como é que isso mexe com a nossa personalidade? E a pesquisa sobre isso traz um dado bem surpreendente. A gente poderia achar que todo mundo cria um personagem falso na internet. Mas não é bem assim. A maioria das pessoas é até que bem honesta. Mas o detalhe mais legal é este. Para os introvertidos, a internet pode ser um lugar de liberdade, um lugar onde eles sentem que conseguem mostrar quem são de verdade, muito mais do que na vida real. Pois é, mas nem tudo são flores. Essa liberdade toda do mundo digital também tem um lado bem perigoso. O material de base que a gente está analisando faz um alerta sério. O uso exagerado da internet pode virar um vício. Um vício tão pesado e obsessivo quanto o de álcool, drogas ou jogo, sabe? E isso, claro, tem um impacto gigante no nosso bem-estar e na nossa personalidade. O que nos leva a um desafio gigantesco para a psicologia. Pensa bem, se a personalidade é essa mistura toda de biologia, cultura, experiências, como é que se mede um negócio desses? Como os psicólogos fazem para transformar algo que parece tão imensurável em alguma coisa que a gente possa entender? Bom, uma das abordagens é a mais óbvia. É só perguntar para a pessoa. Questionários, listas de adjetivos. A ideia é que a pessoa se autoavalie. É um jeito rápido e direto de ter uma ideia. O problema depende de duas coisinhas bem complicadas. Que a pessoa se conheça bem e que ela seja 100% honesta. Mas e se as partes mais importantes da nossa personalidade estiverem escondidas até de nós mesmos? É aí que a história fica interessante e entram os chamados testes projetivos. O mais famoso de todos é aquele teste da mancha de tinta, o Rorschach. A lógica aqui é totalmente outra. A resposta não está na cara, ela está nas entrelinhas do que a pessoa interpreta. Funciona assim, ó. O processo até que parece simples. A pessoa olha para uma imagem toda abstrata, tipo uma mancha de tinta, e fala o que ela está vendo ali. Só que o pulo do gato está no passo final. O psicólogo não está tão interessado no que a pessoa viu, mas em como ela chegou naquela resposta, como ela organizou aquela bagunça visual na cabeça. É nesse processo que emoções e pensamentos que estavam escondidos podem aparecer. Então, beleza, a gente tem esses métodos, um mais direto, outro mais indireto, mas aí surge uma questão super importante. Será que um teste de personalidade que foi criado nos Estados Unidos, por exemplo, funciona do mesmo jeito para uma pessoa que vive na Ásia? E o que a pesquisa mostra é um sonoro não. Na maioria das vezes, não funciona. E o motivo é que as nossas experiências de vida moldam totalmente as nossas respostas. Por exemplo,
Quando testes mostram que pessoas afro-americanas tendem a ter pontuações mais baixas em confiança, isso não quer dizer que elas são desconfiadas por natureza. Pode ser, e provavelmente é, um reflexo de uma vida inteira lidando com discriminação. Se a gente ignora esse contexto todo, a conclusão que se tira é completamente errada. E aqui está o ponto-chave da coisa toda. Não adianta só traduzir o teste. As palavras podem ser as mesmas, mas o significado, o contexto, pode ser totalmente diferente. Gírias, costumes, o que é valorizado numa sociedade. Uma pergunta pode simplesmente não fazer sentido em outra cultura. Sem adaptar tudo isso, é como comparar banana com abacaxi. Não dá. Então, no final das contas, o que fica de tudo isso? A ideia de que a personalidade não é uma coisa estática, cravada na pedra. É mais como uma tapeçaria que está sempre sendo tecida, sabe? Com fios da nossa biologia, da cultura onde a gente vive e das nossas experiências de vida. É a máscara que a gente usa e, ao mesmo tempo, o que está por trás dela. Talvez a grande pergunta não seja quem a pessoa é, mas sim em quem ela está se tornando. Afinal, qual é a história que está sendo contada a cada dia?